E vou fuxicar aqui. Ele disse que ele gosta de álbum da Copa do Mundo, né, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marlene, Raíssa, Milena, bom dia a todos da Voz do Povo, uma satisfação. Exatamente, Marlene, eu sou colecionador de álbuns de figurinhas, sobretudo da Copa do Mundo, desde a infância, ainda desde criança. Eu tenho o álbum da Copa do Mundo desde a Copa da Itália de 1990. Olha então, só, de lá pra cá todas. Todas as Copas, álbuns guardados, completos, inclusive o desse ano está começando a preencher, junto com a meninada lá. Exatamente, junto com as meninas estamos preenchendo aí mais um álbum. Que legal. Transferindo ali um pouco da nossa memória afetiva da infância. E é uma atividade interessante para se fazer em família, né, doutor? Com certeza. E estimula também ali a interação, a troca, né? Buscar as figurinhas ainda que não conseguiu através do pacotinho. Fantástico então, isso, muito bom. Bom saber, doutor. Sempre é bom a gente conhecer as pessoas, né, um pouquinho. Então, vamos lá. Doutor, nosso convidado hoje para a gente falar sobre vários temas, entre esses o Tribunal do Júri, que inclusive esteve em sessão ontem mais uma vez com mais uma condenação, né, doutor? E esse já é dos crimes envolvendo aí essa coisa da guerra de facções? Exatamente, Marlene. Na data de ontem nós realizamos mais uma sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri neste contexto de conflito entre facções criminosas rivais. O julgamento ontem foi referente ao crime praticado na noite do dia 3 de fevereiro de 2024, no bar sediado ali na rua Turmalinas, bem próximo ali à antiga sede da Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Na noite do dia 3 de fevereiro. Nós julgamos ontem este feito. Eram dois indivíduos, o réu e mais o comparsa, que até hoje não foi identificado. Olha. Se deslocaram até o local, surpreenderam a vítima com disparo de arma de fogo e empreenderam fuga. O réu e o comparsa ligados a uma facção criminosa e a vítima com vínculo a outra facção criminosa. Nesse contexto aí de guerra entre facções. Esse que foi julgado está preso, já cumprindo a sentença, então. Exatamente. Ele foi preso, na verdade, preventivamente, pouco mais de 2 meses depois do crime, porque depois que ele praticou o crime aqui em Sorriso, ele empreendeu fuga do distrito da Culpa, ele se refugiou no estado de Minas Gerais, foi capturado lá em Minas Gerais, está preso desde então, desde abril de 2024, aguardou o julgamento preso e vai permanecer preso, né, em virtude da condenação aí aos 27 anos e 8 meses de reclusão. Até o cumprimento da pena. Doutor, tem havido outros tribunais do júri, não sei se tem algum que o senhor queira referir, mas não muito distante, aí recentemente foi julgado por um crime que agora se tornou bem específico, crime vicário, né, aqui em Sorriso. Ainda não dentro da modalidade, porque a lei é recente, né, mas eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse crime, essa mudança que houve e, quiçá, até sobre esse julgamento. Que caso que foi esse? Claro, excelente ponto. Nós tivemos um vicaricídio que em janeiro deste ano, inclusive, né, em que o pai ele matou o próprio filho de 2 anos de idade, né, asfixiado, com a intenção de causar um sofrimento, né, com a intenção de punir a mãe. Então, para prejudicar a mãe, para causar-lhe um sofrimento intenso, para puni-la, né, num ato de controle, ele matou o próprio filho, né? Então, o filho é a vítima direta e a mulher é a vítima indireta. Então, nós tivemos esse episódio, infelizmente, aqui na cidade de Sorriso, em janeiro deste ano, mas ainda com o tratamento dispensado ao homicídio qualificado. Perfeito. Já que o vicaricídio é uma nova modalidade criminosa, é um novo tipo igual penal. Igual o feminicídio, no caso? Igual ao feminicídio, é um tipo penal autônomo, cuja pena, inclusive, coincide com a do feminicídio. É punido de 20 anos, a 40 anos. Mas lembrando que esta lei que criou o tipo penal do vicaricídio, ela entrou em vigor dia 9 de abril de 2026. De modo que, somente a partir daí, é que estes crimes serão punidos de 20 a 40 anos. Os crimes praticados até esta data estarão ainda sendo punidos com a pena anterior, de 12 a 30 anos. Por que é importante, na visão do Ministério Público, essa mudança, doutor, de qualificador para um crime autônomo, no caso? Criou-se um tipo autônomo até como uma forma de proteger ainda mais a mulher neste contexto de violência doméstica familiar, nessa esteira, né, de proteção à mulher, do combate a esse tipo de violência, e para punir com mais rigor esses crimes praticados aí contra vítimas praticamente ou totalmente vulneráveis, indefesas, inocentes, num ato de covardia e crueldade. Tem sido muito... Esse tipo de crime, ele tem acontecido bastante, tem se identificado muito, doutor? Infelizmente, Marlene, nós tivemos alguns casos de repercussão nacional, salvo engano, no estado de Goiás. O que chamou a atenção há pouco
pouco tempo, esse do estado de Goiás, mas antes disso repercutiu também em rede nacional, em que o ex-marido de uma delegada assassinou os filhos, né? E ela, inclusive, ela foi chamada sem saber que era lá e se deparou com os próprios filhos. Ela os encontrou naquele estado. Uhum. E esse último agora, né, que foi em Itumbiara, Goiás, em que o pai matou as crianças e depois cometeu suicídio. Exatamente. E nós tivemos agora, em âmbito local, em Sorriso, dia 2 de janeiro de 2026, este episódio envolvendo aqui o pai, e já temos, inclusive, instrução designada desse caso. Uhum. Nós vamos instruir o processo agora em junho, no dia 17, e a partir daí nós já vamos apresentar os nossos memoriais finais, pedindo a pronúncia e encaminhamento a julgamento pelo Tribunal do Júri, e nós estamos bastante empenhados para que até o final do ano seja realizado esse julgamento. E que haja condenação do sujeito para responsabilizar de fato, né, doutor? Nós não temos a menor dúvida, né? O nosso pedido será nesse sentido, a nossa expectativa é essa, e que a justiça seja feita e o pai exemplarmente punido por um ato tão bárbaro, cruel e covarde. Verdade. Fazer uma correlação com uma outra situação que também aconteceu aqui em Sorriso, chamou bastante atenção, que foi a mãe do pequeno Brian, que também assassinou ele, né? Nesse caso não entraria como vicaricídio ou entra também? Não. Do pequeno Brian é o episódio da Ramira. Isso. Não. O motivo foi outro, né? É a motivação que... Exatamente. É a motivação que caracteriza. Exatamente. Vamos só explicar aqui para o ouvinte, porque hoje nós temos assim, tem o homicídio, que é o artigo 121, o feminicídio, que é o artigo 121A do Código Penal, e agora o vicaricídio, que é o artigo 121B. E o vicaricídio, ele consiste justamente nisso. É quando o homem, né, o agressor, ele mata o ascendente, descendente, dependente, enteado, ou a pessoa sob a guarda ou poder direto da mãe, com o propósito de causar sofrimento, punição ou controle no contexto de violência doméstica familiar. Então é um crime bem específico, porque há duas vítimas. A vítima direta, que é a pessoa atingida, que é a pessoa alvo, na maioria esmagadora das vezes são os filhos, e a vítima indireta, que é a mulher. Muito bem. Então, a partir de agora, já todos os crimes que forem identificados desta forma serão julgados com essa nova penalização. Isso a principal mudança é essa, né? Exatamente. Houve um agravamento da pena. A pena mínima passou de 12 a 20 anos. Então, o vicaricídio hoje, a partir do dia 9 de abril, pena 20 a 40 anos, idêntica à do feminicídio. O propósito, certamente, de se arrochar nessa legislação é diminuir a incidência, né, doutor? Com certeza. E eu penso que o legislador perdeu uma oportunidade, Marlene, porque poderia ter também já agravado a pena do homicídio, que continua de 12 a 30. Poderia ter levado de 20 a 40 anos também e deixar tudo equiparado. Perfeito. Aproveitando o momento da nossa fala, inclusive o senhor é um coautor de um Código Penal comentado, né, doutor? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa obra, assinada junto com o doutor René Duó Souza, não é? Tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele trabalhava em Tangará da Serra, doutor René. Que bom, parabéns. E assim, eu queria que o senhor falasse um pouco qual é o objetivo deste livro, então, vindo aí dos senhores. Marlene, estamos no meio de pré-lançamento, né? Já com o início das vendas, a divulgação. O Código Penal comentado, são anotações, né? Comentários, ensinamentos a respeito de todo o Código Penal, que ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que nós chamamos de parte geral, são as normas gerais do direito penal, aplicação da lei, aplicação da pena, as circunstâncias que envolvem o crime, teoria geral do crime, enfim, são as regras gerais do direito penal. Perfeito. E a segunda parte, que é a partir do artigo 121, são os crimes em espécie. E aí nós analisamos aí todos os crimes tipificados no Código Penal. Não só os dolosos contra a vida, né? Exemplo do homicídio, feminicídio, vicaricídio, o aborto, mas todos os outros delitos de natureza sexual, patrimonial, contra a fé pública, contra a honra, enfim. Todos os delitos tipificados como crime do Código Penal também, com comentários e ensinamentos. É uma contribuição importante para quem estuda o direito, precisa do direito, utiliza, enfim, em virtude até da prática dos senhores, né, nesse tipo de crime, nos julgamentos, enfim. Com certeza, Marlene. São contribuições, né, doutrinárias, acadêmicas, né, para estudantes, operadores do direito, enfim, para o público em geral, né, que se interessa pelo tema, trabalha com o tema, estuda o tema. Lançada aí a obra pela editora Juspódio, né, um Código Penal comentado, escrito em coautoria com o Dr. René, colega de Ministério Público, amigo de Ministério Público, que também prestou valiosa contribuição aí nesse projeto que nós agora recentemente concretizamos,
partir do lançamento. Perfeito. Para a comunidade em geral, o senhor aparece mais como promotor num tribunal do júri, mas não é o único tipo de crime com o qual o senhor lida, né, doutor? Exatamente, Marlene. Eu sou titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal e, para além dos crimes dolosos contra a vida, né, da atuação do tribunal do júri, eu também reúno as atribuições aí no âmbito da execução penal e também dos crimes de trânsito e também do tráfico ilícito de drogas e o combate ao narcotráfico. Então são delitos que não são julgados pelo povo, né, que são julgados pela justiça togada, pelo juiz togado, mas que também desafiam as nossas atribuições. Passa o dia em audiência às vezes, doutor. Desde o turno da manhã, Marlene, a partir das 8h30 da manhã. Até o final do dia. Até o final do dia. Até a hora que termina, na verdade, porque tem Exatamente. vezes que você posta lá, ele posta lá 9, 10 horas da noite, Eu finalizando. digo que nós temos hora para começar, Não tem para terminar. mas sem que saibamos, né, quando será e o horário do encerramento do expediente. Para a comunidade em si, aparece, como eu disse, o Tribunal do Júri, mas lá só vão os crimes contra a vida, né? Tentados ou consumados, é isso? Perfeito, Marlene. O Tribunal Popular, o povo, né, o Tribunal do Júri, ele detém, né, ele reúne essa competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os conexos a esses crimes. A exemplo de ontem, né? Porque ontem foi julgado um crime de homicídio duplamente qualificado e um conexo, que era justamente integrar a organização criminosa. Perfeito. Então, toda vez que tiver a prática de um crime também que se conecta com o doloso contra a vida, Já ele passa a julga ser julgado junto. pelo Tribunal do Povo. Poderia dar como exemplo também o episódio aqui da chacina de Sorriso, o chacineiro monstro de Sorriso, Sim. em que o povo decidiu não só os feminicídios, mas também os crimes de natureza sexual que estavam Contra aquelas conectados, correlatos vítimas. naquele contexto. E aí o Tribunal do Povo que decide isso, exatamente, condenar ou não. atrai a competência do Tribunal do Júri. Perfeito. E os demais? Qual é o maior volume com que lida aqui o seu espaço lá, a sua vara criminal? Que tipo de crime, doutor? Dá pra gente falar ou não? Sim. Basicamente, os três, né? Aqui em Sorriso também, Marlene, há muitos delitos de trânsito. Trânsito? Muitos delitos também de E trânsito. as pessoas acham que não dá nada, doutor. Muitos delitos na de prática. trânsito. É porque a maioria dos delitos de trânsito, Marlene, se referem ao crime de embriaguez ao volante, que é um crime de Embriaguez perigo ao abstrato. volante. Aham. Né? Sem dano, sem lesão. Então é um crime de perigo abstrato. Então, esses crimes, a lei possibilita a oferta de um acordo, né? De um contrato, o acordo de não persecução penal. Perfeito. Então, havendo o preenchimento de alguns requisitos, não há o processamento, não há uma deflagração de uma ação penal, mas sim a celebração de um acordo, de um contrato, em que há uma resolutividade mais rápida e mais célere. Mas a pessoa não deixa de ser punida pelo crime, nesse caso. Não, na verdade não é uma punição, né? É um contrato, não há uma deflagração de uma ação penal, ela se submete a algumas cláusulas, né? É uma pactuação de um ajuste. Ajustar a conduta. Ajustar a conduta, exatamente. Perfeito. Mantendo aí a primariedade, né? Sem que haja deflagração de uma ação penal. Mas lembrando que são só nos casos de pessoas primárias, né? Quem Sem nunca reincidência. cometeu. Exatamente, que não haja reincidência, que não haja uma conduta reiterada, específica, habitual. Há uma série de requisitos que, se preenchidos, a pessoa pode ser beneficiada com esse acordo. Muitos crimes de trânsito e o que mais que ocupa o vosso tempo lá? Tráfico de drogas. Tráfico de drogas, bastante tráfico. Infelizmente, nós temos uma incidência aqui em Sorriso também, sobretudo em determinadas regiões. Evidentemente que eu sempre mapeio a cidade de Sorriso. Se um dia nós quisermos marcar, Marlene, para que eu possa exibir à população Perfeito. a geografia do crime, de incidência de homicídio e tráfico, nós vamos ver que muitos se relacionam, né? Que muitos se conectam. Então, assim, há uma distribuição de droga intensa aqui na cidade. Nós estamos numa BR também, uma passagem, né? Um trânsito de droga. E exige também o nosso esforço aí no combate ao narcotráfico, na distribuição da droga, que assola, né? Assola a família, destrói o jovem, destrói a saúde, destrói a sociedade, destrói o meio social, corrompe a criança, corrompe o adolescente, contribui para a criminalidade, incita a prática dos mais variados delitos, que para muitas vezes garantir o usuário ele passa a delinquir, ele passa a furtar, ele passa a roubar, ele passa a agredir em casa, ele passa... Para manter o vício, né, Então, doutor? o tráfico, ele incita a violência, porque eu ouço muita gente dizendo assim, mas o tráfico não mata ninguém diretamente. Pode não matar diretamente, mas indiretamente mata muita gente, destrói a sociedade e contribui
para o incremento da violência. Na verdade, assim, quando o doutor falou sobre essa situação, o mapeamento do município com relação ao tráfico de drogas, né, o aumento, né, nos últimos anos e tudo mais, não só aqui em Sorriso, mas como no país inteiro, né, e aí a gente tem esse reflexo quando a gente divulga até, às vezes, aqui na rádio ou no próprio site, condenação, né, de pessoas que fazem parte de facção criminosa, e muitas vezes a população não entende, né, ou acha assim, mas a justiça está perdendo tempo para julgar isso, né, mais ou menos assim, né, o posicionamento. Por quê? Porque a população tem essa visão de que, entrou no crime porque quis, entrou sabendo, já sabia que isso poderia acontecer e tal, mas é julgado, né, com todo direito, porque essa família, essa pessoa que foi morta também tem uma família, né, e precisa de resposta, precisa que seja feito o julgamento, né, doutor? Exatamente, né, é o crime de sangue, né, o crime doloso contra a vida, o crime de homicídio, é uma família enlutada, né, e eu sempre digo também, é uma sociedade desfalcada, matam um dos nossos, né, então é um desfalque social também, uma família enlutada que cobra por uma resposta, cobra pela justiça, e a partir de todo o processamento vem a resposta, né, e uma resposta proveniente do povo, que é o detentor legítimo do poder, com a punição nos termos da lei. Então, essa é a importância, né, evidentemente, dos julgamentos, porque é a responsabilização daquele que um dia delinquiu, né, daquele que um dia tentou contra a vida alheia. Doutor, recentemente houve apreensões, 2 caminhões, um deles aqui em Sorriso e o outro mais recentemente em Nova Mutum, carregados de mantimentos, de alimentos, basicamente para a montagem de cestas básicas que pertenceriam, segundo a primeira investigação, indícios iniciais aí, a facções criminosas. E quando a gente publica a matéria, pessoas escrevem lá na rede social, deveria deixar de distribuir o alimento, o povo precisa, etc. O que é que o senhor, como um estudioso do tema e lidando todo dia com esse tipo de situação dos crimes que envolvem o tráfico de drogas, nos diria sobre isso? Primeiro pelo acerto das apreensões, né? Porque as facções muitas vezes elas tentam, né? E tomam, né? Esse é o propósito, né? Ganhar espaço social, ganhar terreno social, território social, angariar, né, esse espaço com distribuição de alimentos, cestas básicas, medicamentos. Simpatia, né, para a causa mesmo. Exatamente. Então é preciso aí uma energia e uma atuação especial, sobretudo por parte da Polícia Militar, que deve estar sempre atenta a essas abordagens também, não só com a apreensão de drogas, mas também todos esses mantimentos correlatos aí que estejam inseridos nesse contexto de facção criminosa aí, de modo a reprimir qualquer tentativa de ganhar algum espaço. O objetivo é realmente que as pessoas acabem contribuindo para esta ação, que não é lícita. Exatamente. E nós vamos continuar combatendo sempre o crime organizado, nós vamos continuar sempre asfixiando o crime organizado na proteção do Estado de Direito, do Estado democrático do direito, preservação da civilização e a proteção da própria sociedade. Se eu lhe perguntasse qual o maior desafio ou desafios que hoje enfrenta-se nesta situação para esse combate, o que o senhor diria, doutor? Continuar com o rigor que nós estamos tendo aqui em Sorriso, Marlene, com a atuação do sistema de justiça criminal, né? Então aí nós temos que falar da atuação das polícias, da Polícia Militar, da Polícia Judiciária Civil, da Polícia Científica, da Politec, com os trabalhos periciais também que são imprescindíveis, com a nossa promotoria que também reúne essa atribuição para o processamento dos crimes de sangue e, sobretudo, o povo, com essa conscientização social, porque o povo, quando chamado, quando tem sido convocado no Tribunal do Júri, tem respondido à altura, tem protegido a sociedade e tem punido toda semana os faccionados. Além da denúncia popular, né? Exatamente, além das informações e denúncias populares que alimentam muitas vezes as diligências policiais, que dão início às investigações, que dão norte às investigações, que contribuem, evidentemente, para que as apurações policiais tenham êxito, né, em descortinar não só a materialidade do crime, mas, sobretudo, a autoria e participação criminosa, permitindo, assim, a punição dos culpados. O senhor dizia no intervalo aqui que o olhar do criminoso é justamente para o que a gente precisa atentar mais e proteger, que é a família, né, doutor? Por isso que é tão importante, digamos, esse trabalho. Exatamente, exatamente. Por isso nós estávamos falando, sobretudo, da questão do tráfico de drogas, né? A necessidade de combater também fortemente o narcotráfico, porque o tráfico ele destrói a célula social mais importante, que é onde o indivíduo é formado, o berço, a sua origem, raiz, onde os valores são ensinados, que é a família. Então, o tráfico ele contribui para a destruição, primeiro, do seio familiar, né, de cooptar os jovens, crianças, adolescentes, permitindo ali que não sejam transferidos esses valores. E é por isso, portanto, né, que nós devemos combater
com o rigor da lei esse tipo de ilícito, né, de modo a preservar não só a sociedade, mas sobretudo essa célula fundamental, que é a família. Perfeito. Doutor, os júris prosseguem nessa semana que vem agora? Tem mais júris marcados? Sim, Marlene, na próxima semana nós teremos 5 sessões plenárias de julgamento pelo Tribunal do Júri. Todo dia. Exatamente, de segunda a sexta-feira foi designado, inclusive, um regime de mutirão, então haverá, inclusive, um revezamento ali entre colegas de Ministério Público, que a gente possa julgar o maior número de sessões possíveis, o maior número de feitos possíveis, para que a gente possa entregar à sociedade cada vez mais esses julgamentos aí respondendo aí à criminalidade. Então nós teremos sessões de segunda a sexta-feira na próxima semana e ao longo do mês, das próximas semanas, nós temos júris pautados até julho. Até julho. Até julho. E destacando que quem tem curiosidade ou interesse pode assistir, né, doutor? É a sessão pública. Sessão pública, o Tribunal do Júri é o julgamento do povo, pelo povo, na presença do povo, de portas abertas, sessão solene, pública. Inclusive ontem eu encontrei ali acadêmicos, né, de direito, havia alguns acadêmicos de direito, que além dos familiares, né, dos envolvidos, réu e vítima, também acadêmicos de direito, que acompanharam aí todo o desenrolar da sessão. Faz parte do processo. Doutor, a gente agradece muito. O livro vai ter um momento de lançamento, essa obra que vai chegar? Exatamente. Então, nesse mês agora é o início, é o pré-lançamento, né? Já está aberto aí o período de venda, né, de comercialização, a entrega a partir do dia 2 de junho efetivo, e nós já estamos assim estudando algumas alternativas a partir de junho, para que a gente possa já com os exemplares físicos, né, com o livro nas mãos, promover um lançamento, inclusive aqui em Sorriso também, para que a gente possa divulgar a obra também e compartilhar um pouco do direito penal com todos aqueles que tenham interesse no tema. Vem atualizada com, né, coisas bem recentes, porque nos últimos anos tem havido muita mudança na legislação penal, né, doutor? Excelente pontuação, Marlene. A obra já vem justamente com um novo tipo penal criado, que nós conversamos aqui do vicaricídio, então já traz os ensinamentos, essas reformas legislativas referente ao crime de vicaricídio e também da nova lei que foi intitulada, né, que tem sido chamada assim popularmente como lei antifacção. Então o livro também já vem com essas atualizações mais recentes agora, das últimas semanas, inclusive, com essas alterações legislativas. Fantástico. Parabéns, doutor. Agradeço, Marlene. Muito obrigado. Tá aí um grande autor sorrisense. Eu agradeço. Obrigada pela vinda aqui. Não sei se a Milena tinha mais alguma coisa para falar. É sempre uma satisfação receber o senhor aqui. A porta está sempre aberta, doutor. Marlene, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, o espaço, e me coloco à disposição para todo e qualquer outro esclarecimento que ainda se faça necessário. Muito obrigado. Perfeito, doutor Luiz Fernando Pipino, promotor da Vara Criminal aqui